Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática Enem 2021, vamos corrigir agora a questão 169, caderno azul, aplicação regular. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero, de altura H, conforme ilustra a figura 2. Inclusive já deu aqui a altura 8 centímetros. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como o valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é alternativa A, 9,07, B, 13,60, C, 20,40, D, 27,18 e letra E, 36,24. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Vamos propor 3 soluções distintas para essa questão. A primeira, talvez se você recorde da relação entre a altura de um triângulo equilátero e o lado L deste triângulo, a gente vai calcular o lado L, como o comprimento da barra é igual ao perímetro do triângulo equilátero. Se a gente consegue achar o L, a gente acha a resposta para o problema. Então vamos começar aqui pela relação. A altura do triângulo equilátero vale L raiz de 3 sobre 2. Substituindo no lugar do H, 8 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Posso multiplicar aqui cruzado, vai ficar L vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes 8, 16. Como o raiz de 3 está multiplicando o L, ele vai para lá dividindo, portanto, L será igual a 16 dividido pelo raiz de 3. Podemos racionalizar multiplicando tanto denominador por raiz de 3, numerador também. E aí, nesse caso, a gente calcula o valor de L já racionalizado. L será igual a 16 vezes raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 9, que dá 3. O resultado aqui é centímetros, não dá para simplificar o 16 com 3 e o raiz não dá para fazer mais nada. Como ele quer o perímetro do triângulo equilátero, que é de fato o comprimento da barra, a gente vai organizar esse perímetro simplesmente multiplicando o L por 3. Então, o perímetro será dado por 3 vezes, que é L mais L mais L. 3 vezes 16, raiz de 3, sobre 3 centímetros. A gente pode simplificar esse 3 com esse 3, e a gente finaliza a questão. O perímetro é 16 multiplicado por raiz de 3. Como as respostas estão em números decimais, ele pediu também para usar raiz de 3 igual a 1,7, é um valor agora aproximado, e aí o perímetro vai ser aproximadamente 16 vezes 1,7. Faremos aqui no rascunho 16 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando aqui eu vou ter 272. Eu tenho uma casa aqui com a vírgula, vou deslocar uma casa para a esquerda, 27,2 ou 27,2.
20 centímetros. Esse é o resultado final. E a gente pode perceber que nas alternativas não vai ter exatamente esse resultado, mas vai ter o valor muito próximo. Provavelmente está 27,18, porque talvez ele utilizou 1,73, ou poderia ser um valor aí diferente. Na verdade, com 1,7 já passa de 27,18. Então eu não entendi de fato por que é aqui 0,18 e não 0,2, apesar que a diferença aqui é mínima. Veja que as demais alternativas está bem diferente desse valor. E aí a gente marca de fato a alternativa B. Provavelmente foi utilizado aqui 1,69, 1,68, não importa. O que importa é que a gente achou a resposta mais próxima possível. Muito bem. Uma segunda forma de resolver essa questão é trabalhando com a trigonometria. Mas, na verdade, precisa separar esse triângulo. Vamos passar aqui para a solução número 2. Separando aqui esse triângulo, um triângulo retângulo, nós podemos pegar esse ângulo aqui, que é 60 graus, já que o triângulo é equilátero, aqui é 60, aqui é 60, lá em cima é 60. Já temos a altura, precisamos calcular L. E a gente trabalha com o seno. Seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Portanto, seno de 60 graus, se você não lembrou da relação, da altura em função do lado, você poderia aplicar a trigonometria. Seno cateto oposto 8, dividido pela hipotenusa L, já que aqui nós separamos um triângulo equilátero. Veja que a operação será a mesma. Raiz de 3 sobre 2, na tabela dos ângulos notáveis, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí eu tenho 8 sobre L. Perceba que chegamos exatamente na mesma expressão anterior. L vezes raiz de 3 é igual a 16. Passo raiz de 3, dividindo 16 sobre raiz de 3. E aí a gente faz o mesmo procedimento de racionalização. Com isso, o valor do lado vai ser 16 raiz de 3 sobre 3. E o perímetro é o triplo desse valor, que é L mais L mais L. Vai ficar 16 raiz de 3. Substituindo raiz de 3 igual a 1,7. O valor agora é aproximadamente. Vai ser exatamente aqui 27,2, porém, encontramos um valor muito próximo. 27,2 centímetros. Então essa foi a proposta número 2 para resolver a questão. E por fim, a gente pode também, veja só, utilizar aqui o teorema de Pitágoras. Esse vai ser o caminho que a gente realmente não vai precisar nem decorar a expressão da altura em função do lado e nem as relações trigonométricas. Essa solução, ela é direta, o teorema de Pitágoras é bem conhecido. Temos aqui que é 8, e lembrar que ela é altura, é bissetriz, é mediatriz, então ela vai dividir aqui esse lado que eu vou chamar de L sobre 2. Já que toda essa medida é L, aqui é a metade e aqui é L. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter que L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais altura ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. L ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado sobre 4 mais 64. Tem várias formas, eu posso multiplicar toda a equação por 4, eu posso passar esse L ao quadrado sobre 4 para o lado esquerdo, que seria a melhor opção, para não deixar esse número muito grande. Então fica aqui L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a 64. Aqui eu tenho o número 1.
posso tirar o mínimo só do primeiro membro, que é 4 dividido por 1, 4, fica 4L ao quadrado, 4 dividido por 4, 1, vezes L ao quadrado, 1L ao quadrado igual a 64. Então, com isso, a gente tem que 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vai ficar 3L ao quadrado. Eu vou passar esse 4 para lá multiplicando sem fazer o cálculo. Vai ficar 4 vezes 64. E aí o L ao quadrado é 4 vezes 64 por 3. Aqui o desenvolvimento dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente não decora nada. Aí fica a critério de cada um. Então L ao quadrado, eu já posso extrair a raiz quadrada de todo esse número. Já que eu estou com L ao quadrado, como lado é um valor positivo, é uma medida, eu vou extrair apenas o valor positivo aqui. 4 vezes 64 sobre 3. Raiz de 4 é 2, raiz de 64 é 8, sobre raiz de 3. Veja que nós chegamos no mesmo resultado, que é 16 sobre raiz de 3, e a gente racionaliza. A gente já chegou até aqui, vamos finalizar. Multiplicando por raiz de 3, tanto o numerador quanto o denominador, a gente tem que o L é igual a 16 multiplicado por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3 centímetros. Esse é o valor do lado. Como ele quer o comprimento da barra, então, na verdade ele quer o perímetro, basta eu multiplicar esse valor por 3, esse 3 cancela, fica 16 raiz de 3, vamos ganhar tempo aqui, a gente já fez essa operação, e de fato, essa multiplicação nós já fizemos também, aproximadamente 27,2 centímetros. Então veja, resolvemos de 3 formas distintas, exploramos bastante o raciocínio. Se você tem a relação direta da altura, acho que é mais prático. E o Enem sempre cobra esse tipo de relação. Da altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, e às vezes também pede a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se também pedir a área, você pode utilizar tanto as relações trigonométricas quanto o teorema de Pitágoras, se você esquecer a fórmula do triângulo equilátero, fazendo depois base vezes altura sobre 2. Exploramos então bastante essa questão e de fato o gabarito para ela é a letra D de dado. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.